Então você sonhou com um baralho, não é mesmo? Bom, antes de achar qualquer coisa, tem duas coisas que você precisa saber sobre esse vídeo. Uma é que eu não sou um especialista em sonhos de jeito nenhum. E dois, por outro lado, eu sou um especialista em baralhos, então talvez você tenha vindo até o lugar certo. E eu consiga te ajudar. Prazer, eu sou o Daniel Atlas, mágico e aficionado por tudo que envolve ilusionismo, a mente das pessoas e, bem, baralhos. Bom, por acaso acontece que eu gosto bastante de estudar sobre sonhos, então, se você está vendo esse vídeo é porque você sonhou com um baralho, imagino, né? E deve estar querendo entender o porquê disso, por que que isso aconteceu e se isso tem algum significado. Bom, primeiro eu vou te falar as 4 interpretações mais comuns que você vai encontrar nos chamados dicionários de sonhos, já falo o que que é isso, mas saiba que de coração eu não compro nenhuma dessas explicações, e eu já explico o que que eu acho que deve ter acontecido com você. Bom, o dicionário de sonhos ele nada mais é do que um conjunto de interpretações simbólicas comuns de um sonho, ou seja, algum dia alguém disse que sonhar com uma cobra quer dizer que você pode estar com medo de que tem uma pessoa meio venenosa ao seu redor, alguém aceitou e colocou isso. E é só isso que é um dicionário de sonhos, não tem muito sentido. Por isso mesmo eu sou meio receoso com essas interpretações. Mas algumas delas fazem sentido. Se você consultar um desses guias, vão ter dezenas de interpretações e podem aparecer várias delas, mas essas 4 são as mais comuns. Aqui vai. Você está enfrentando um desafio. Sonhar com baralho pode sugerir que você está passando por um desafio ou uma dificuldade na sua vida e está precisando achar uma estratégia para superar ela. 2, problemas ou desafios financeiros. Você está no meio de uma situação que se parece, de alguma forma, com um tipo de jogo de azar. Quer dizer que alguém vai ganhar e alguém vai perder. Então, por isso mesmo, de acordo com essa interpretação, é bom você agir de uma maneira cautelosa, evitando riscos desnecessários, principalmente na área financeira. 3, você está sendo testado. Algumas interpretações de sonhos também sugerem que se você sonha com um baralho, você pode estar passando por algum tipo de teste, uma prova, algo assim. Então, se você está enfrentando um problema no trabalho ou no relacionamento, ou mesmo alguma outra dificuldade na sua esfera da vida pessoal, é como se o seu subconsciente estivesse comunicando isso. E 4, se você estiver prestes a tomar uma decisão importante, sonhar com um baralho pode ser sim uma maneira do seu subconsciente te dizer que é hora de acabar com a inércia e tomar uma decisão. Se você realmente está sentindo isso, talvez realmente sonhar com um baralho pode ser uma maneira que o seu subconsciente, a sua mente, está te dizendo uma forma, um caminho para superar esse desafio. Agora eu vou ser bem sincero, eu não compro nenhuma dessas interpretações. E não é nem porque qualquer uma delas pode estar errada. Muito pelo contrário, é que no meu ver, qualquer uma delas pode estar certa e muito certa. Mas Daniel, quem que é você na fila do pão para opinar sobre isso? Bom, entrar na mente das pessoas, que é basicamente o que um mágico acaba fazendo no dia a dia dele, te obriga a entender que a cabeça de cada um tem associações únicas e formas de pensar muito próprias. E isso tudo tem muito a ver com interpretações de uma forma geral. Ou seja, para cada um, sonhar com um baralho vai significar uma coisa. Quer um exemplo? Para mim, baralho é uma coisa que me lembra da casa da minha avó, porque lá o pessoal ficava fazendo campeonatos de canastra e eu, que era muito pequeno, não podia jogar, porque eu era uma criança, não sabia a regra direito, ia bagunçar o jogo dos adultos, enfim. Então eles não deixavam eu entrar nesses campeonatos de canastra, eu ficava bem doido. Mas olha só que maluquice. No meu caso, o baralho ele tem essa associação de ser algo proibido, uma coisa inalcançável, enfim, e esse desejo, essa vontade de ser o campeão e de vencer. Curioso que talvez por causa mesmo disso eu tenha virado um mágico, não é? Mas vamos lá, o que que isso tem a ver com o seu sonho de baralho? Bom, falando de como você vai interpretar o seu sonho, a gente vai falar aqui de um dos maiores estudiosos de sonhos de todos os tempos, Carl Jung. É assim que fala? Bom, grava esse nome porque ele é muito legal se você gosta de tentar entender a interpretação de sonhos e tudo mais. Ele usava um método que ele mesmo criou, que eles chamam de processos inconscientes, para tentar entender o que, que o sonho de cada pessoa significa. E é isso que eu recomendo que você use para interpretar o seu sonho. Eu gosto muito dessa análise de processos inconscientes porque ela é considerada uma das técnicas mais confiáveis por alguns dos especialistas no assunto de interpretação de sonhos. Então, assim, obviamente, se você estiver interessado em usar esse método para interpretar os seus próprios sonhos,
ir para uma análise mais aprofundada ou porque você está passando por problemas pessoais, enfim, por favor, procure um profissional. Não procura o canal do Mágico no YouTube. Especificamente um profissional de psicologia e de uma linha de psicologia chamada de linha junguiana, por causa daquela pessoa que eu falei, o Carl Jung. Tá, mas com todos esses nomes, Carl Jung, terapeuta junguiano, parece que eu devo estar falando grego, né? Que raios que é isso? E o que que tem isso a ver com sonhar porcaria de um baralho? Bom, calma que a resposta está vindo. Um dos principais estudiosos a se concentrar nessa análise, que foi esse psiquiatra, ele era um cara muito doido, muito interessante. Por um lado, ele era um cientista, mas se você começa a pesquisar a vida dele, você vê que grande parte dos escritos dele ele se fazia numa torre de pedra, totalmente isolado da sociedade. Você vai sentir que o cara era tipo de um mago Merlin moderno. E ele acreditava que os sonhos eles eram os sinais do subconsciente, e que eles poderiam ser usados sim para entender a personalidade das pessoas e problemas psicológicos. Ou seja, ele acreditava que todos os seres humanos eles tinham uma consciência, uma mente em três camadas, uma mais em cima, uma intermediária e uma mais profunda. Seria o consciente, a camada mais externa, o inconsciente mais abaixo e mais para baixo de todos o subconsciente. O consciente é o nível de consciência onde a gente sabe 100% das nossas ações e pensamentos, é a razão, a racionalidade. Já o inconsciente, ele seria uma camada abaixo, que é o nível que a gente armazena lembranças que não estão tão afloradas, experiências que a gente tem, já passou, mas acaba não vindo conscientemente para a gente, e por isso o nome subconsciente, ou seja, abaixo do consciente. Mas existe uma mais abaixo de todas, que seria o subconsciente, que é o mais underground mesmo, o porão mesmo da mente humana. E é lá embaixo, lá no fundo, onde se concentram as memórias mais fortes, mais vivas, mais poderosas. E o sonho seria uma espécie de ilustração dessas memórias e desses pensamentos. E esse processo todo, ele vai ter muito a ver com baralhos. Isso porque a nossa mente, ela não consegue conversar o nosso subconsciente e o nosso inconsciente com o nosso consciente de uma forma verbal. Então, eles acabam usando uma série de símbolos e imagens que têm um significado para a gente. E na análise dos sonhos, existe uma técnica que se chama de livre associação, que é justamente para ajudar o paciente a entender o significado oculto dos seus sonhos. E usando essa técnica, que é muito simples, você consegue descobrir exatamente por que você sonhou com baralho. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de como seria para mim, tá? Vamos supor que eu tivesse sonhado com um baralho que a minha avó me deu. E aí ela chega para mim e diz: Daniel, agora que você já está grandinho, você já pode jogar com os adultos. Então, pega aqui o baralho que era da vovó para você, que agora ele é seu. E ele é um baralho todo precioso, meio dourado, enfim. Bom, olha o que eu acabei de relatar. Basicamente, eu contei uma experiência que para mim ela está imbuída de significado dentro da minha vida e na minha narrativa. Então, como que você usa a técnica da livre associação? Você começa a se ouvir relatando aquilo e você para, pensa e anota o que que você sentiu em cada momento. Então, dentro desse roteiro do sonho, né? O que que eu senti quando, por exemplo, a minha avó entrou na sala? O que que eu senti quando eu encontrei ela? Como ela está vestida? No meu caso, a minha avó, ela já é falecida. Então, teria todo um quê de que eu estou recebendo uma herança, ou seja, algo muito valioso. Enfim, e quando você começa a notar o que que você sente em cada um desses momentos do sonho, e você vê isso por escrito, fica muito, mas muito claro para você o que que o sonho significava para você. E aí, o que que você achou do resultado? Eu que te pergunto agora, o que exatamente significa o seu sonho de baralho? Bom, depois de interpretar, eu gostaria de te fazer um desafio, que você colocasse aqui no comentário o que você sonhou e como você interpretou isso. Assim a gente consegue trocar figurinhas, entender o que cada pessoa sonhou e o que a gente está interpretando com esses sonhos. Como eu falei, eu não sou nenhum grande especialista em sonhos, mas tendo feito alguns truques de mágica para centenas de pessoas, você começa a entender um pouquinho de como funciona essa obra incrível que é a mente humana e como que é essa relação de consciente, inconsciente e tudo mais. Se você, assim como eu, gosta de conhecer os mistérios da mente humana e quer ver alguns vídeos meus ensinando truques da mente ou me apresentando para as pessoas na rua, no shopping ou até mesmo dentro do sonho delas, se inscreve aqui no meu canal. E se você ficou aqui até o final, tem uma coisa que eu não contei no início do vídeo, mas eu acho que você merece saber. Tem uma lenda no meio dos mágicos que diz que alguns mágicos da antiguidade eles conseguiam fazer um truque de sumir um objeto e fazer ele aparecer em outro, só que de um jeito bem especial.
fazendo, vamos supor, uma moeda ou um baralho sumir e aparecer dentro do sonho da pessoa. Bom, existe algumas histórias de que tem mágicos ainda hoje que conseguem fazer isso. Então, se você encontrou um mágico numa rua, uma festa infantil, enfim, em alguma apresentação, ele fez um baralho sumir e ele não reapareceu, e aí um tempo depois você sonhou com aquele baralho, bom, talvez você tenha encontrado um grande gênio da mágica aí. Se isso aconteceu, deixa também nos comentários, eu quero saber e eu quero aprender com esse mágico, porque até hoje eu não consegui fazer isso.